E aí, pessoal, reta final para a prova da Petrobras, né? Então, bora fazer aquela revisão super focada num tema que, olha, é a base de um monte de coisa em ciência de dados e que, pode apostar, vai estar lá na prova. Função do primeiro grau. Sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Beleza. Se liga no nosso roteiro aqui, é basicamente o nosso mapa para a gente dominar de vez a função do primeiro grau até o dia da prova, tá? A gente vai passar pela base de tudo, decifrar a fórmula, ver como isso vira um gráfico, aplicar em problemas reais e, claro, fechar com a estratégia para não dar mole em nenhuma pegadinha. Então, vamos começar pelo começo, né? Entendendo por que esse assunto é tão, mas tão crucial. E ó, não é só matemática, viu? É sobre lógica, é sobre modelagem de problemas. Pois é, fica essa pergunta no ar. E a resposta, na verdade, é bem simples. Muita gente boa acaba subestimando o básico. Entenda uma coisa: dominar a função do primeiro grau não é só sobre acertar uma questão, é ganhar uma vantagem estratégica gigantesca em cima da concorrência. E é exatamente por isso que é tão importante. Pensa só, em ciência de dados, o nosso trabalho é enxergar padrões. E a função de primeiro grau? Bom, ela é a ferramenta mais fundamental, a mais simples e, ao mesmo tempo, super poderosa para a gente descrever uma relação de causa e efeito que cresce ou diminui de forma constante. É o primeiro degrau de tudo. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para a parte prática, dissecar a fórmula. É aqui que a gente vai literalmente desvendar o DNA da função, entender o que cada pecinha desse quebra-cabeça faz. Tá aí a famosa fórmula, f de x igual a ax mais b. Pensa nela como se fosse o código-fonte de qualquer linha reta. O f de x é o resultado final que a gente quer. O x é a variável que a gente mexe. E o a e o b? Eles são as regras do jogo. E essa condição de que o a tem que ser diferente de zero, bom, é ela que garante que a nossa reta tenha uma inclinação, sabe? Senão ela não seria do primeiro grau. E agora, olha que legal essa forma de pensar no A e no B. A gente pode dar uma personalidade para cada um. O A, que é o coeficiente angular, é o motor da coisa toda. Ele que dita o ritmo, a velocidade com que tudo muda, a inclinação da reta. Já o B, o coeficiente linear, é o nosso ponto de partida. É o valor que a gente já tem no começo, antes de qualquer coisa acontecer. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a grande diferença entre uma função afim e uma linear está toda no b, naquele ponto de partida. A função afim é o caso mais comum, onde a gente parte de um valor que não é zero. Já a função linear é aquele caso especial que sempre, mas sempre mesmo, passa lá na origem do gráfico, no ponto zero zero. Por quê? Porque o ponto de partida dela é zero. Beleza, chega de só falar de fórmula. Agora é a hora da gente visualizar o que esses números realmente significam. Vamos transformar a matemática em imagem, conectar a fórmula com o gráfico. E aqui a gente vê na prática o poder do A. É muito simples. Bateu o olho no sinal do A, você já sabe para onde a reta vai. Se o A é positivo, a reta está subindo. É uma função crescente. Se o A é negativo, a reta está descendo. É decrescente. É uma dica visual que você pega na hora, sem nem precisar fazer conta. Ah, e tem aquele caso especial. E se o A for exatamente zero? Bom, aí o nosso motor desliga. A função deixa de ser do primeiro grau, né? Ela vira uma função constante. É uma linha retinha, horizontal, onde o resultado vai ser sempre b, não importa qual seja o valor de x. Esse termo, zero da função, às vezes assusta, mas a ideia é super simples. É só a gente se perguntar qual valor de x faz a minha função inteira ser igual a zero. No gráfico, é moleza de ver. Exatamente o ponto onde a reta cruza o eixo x, o eixo horizontal. É a raiz da equação, o ponto de equilíbrio. Certo, a teoria está na ponta da língua. Mas e na prática? Como isso cai na prova? É o que a gente vai ver agora. Vamos pegar esses conceitos todos e aplicar em problemas reais, daqueles que a gente encontra no concurso. Olha só esse exemplo, é um clássico de prova. O grande segredo para resolver esse tipo de problema é atuar como um tradutor. A gente precisa pegar o português do enunciado e transformar na linguagem da matemática, identificando o que é fixo e o que é variável. E o passo a passo é sempre o mesmo, pessoal. Primeiro a gente caça a parte fixa, o valor inicial. Esse vai ser o nosso B. No problema, o que ele já tem, 156 livros. Tá aí o B. Depois, a gente procura a parte que varia, a taxa de mudança. No caso, são 2 livros por mês. Esse é o nosso A. Pronto, juntou tudo. Y igual a 2x mais 156. A função está montada. E o mais legal é que esse raciocínio se aplica para um monte de coisa. Pensa numa conta de luz.
Tem uma taxa fixa, que é o B, mais um valor que varia com o consumo, que é o A. Plano de celular, corrida de aplicativo, salário com comissão, a lógica é exatamente a mesma. Se você aprende a reconhecer esse padrão, já está com meio caminho andado na questão. Beleza, agora a gente entra em modo prova total. Foca em estratégia, em táticas para resolver as questões mais rápido e principalmente para não cair nas armadilhas que as bancas adoram colocar. E aqui vai uma dica de ouro, muita atenção nisso. Bancas como a Sesgren Hill amam fazer isso aqui para testar se você está atento. Eles invertem a ordem e escrevem f de x igual a b mais ax. É uma pegadinha clássica. Um monte de gente olha rápido, acha que o primeiro número é o A e erra a questão. O A é sempre quem acompanha o X, não importa a posição. Não caiam nessa. Então, vamos fechar com aquelas dicas de ouro para anotar e não esquecer no dia da prova. Primeiro, o A, o coeficiente angular, é o número que está sempre multiplicando o X. Não importa a ordem. Segundo, a questão deu 2 pontos, tipo f de 1 igual a 5 e f de menos 3 igual a menos 7. Não se desespera. É só montar um sisteminha de equações e achar o A e o B. Terceiro, nos problemas com texto, a sua missão é caçar o valor inicial, que é o B, e a taxa de variação, que é o A. E por último, olhou para o gráfico, a reta está subindo? A é positivo. Está descendo? A é negativo. Simples assim. Então, a pergunta que fica é essa. A verdade é que, dominando esses conceitos, qualquer problema que envolve uma relação linear deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira uma simples reta. A chave é treinar olho para enxergar a estrutura por trás do enunciado. Com essa revisão acelerada, a meta é essa, que você olhe para a questão e já consiga ver a reta se formando. É isso, gente. Bons estudos e para cima deles!